Agora chegou a hora, vamos saber de... Nós estamos no Estúdio B, né? Só para você, então, estamos ao vivo, tá? A gente tem o Estúdio A, o Estúdio B, a Graciele Gatto, Raiman Gatto, vamos falar do Raiman, senão o pai e a mãe não vão gostar, que não põe o nome do sobrenome lá. Graciele, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui para a gente falar um pouquinho. Obrigada pelo convite, adorei. Legal. A Graciele, ela estará fazendo um quadro semanal, sempre falando sobre alguma questão relativa à constelação. Mas aí, para que você que está nos assistindo, o que é constelação? Então, vamos ser direto, Graciele. O que é constelação? Então, para mim, constelação é apoio à vida. Quando uma pessoa está com algum problema, tem qualquer problema que ela já se propôs a resolver e mesmo se esforçando para resolver, não acha solução, tem a possibilidade de olhar através de uma constelação. Uma constelação, um tema para constelação, no caso, pode ser de qualquer viés. Pode ser um problema profissional, pode ser em relação à profissão, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar, pode ser um problema de pais com filhos, de filhos com pais. Então, não importa qual é a questão que a pessoa quer solução, busca solução, a constelação pode auxiliar, pode apoiar nessa solução. Então, quando eu digo que constelação é um apoio à vida, é bem abrangente. A gente amplia o olhar e a constelação, ela nos apoia. Eu tô com o Marcos já vai mostrar a gente aqui, o Marcão ele tá antenado no Facebook e na gente aqui. Eu tenho um problema no âmbito financeiro. Eu não consigo me livrar dos pepinos, eu quero crescer, mas não tem jeito. Cabe para mim fazer uma constelação? Sim, cabe. É melhor eu olhar lá? Não, pode olhar para o público lá, vamos lá. Eu vou olhar para vocês, então. Então, é bem interessante isso, Ed, porque nessa semana uma pessoa me deu um feedback. E é uma pessoa que marcou constelação e ela tinha uma questão relacionada a finanças e relacionamento. E as nossas questões, elas são meio que entrelaçadas, né? Eu digo que uma dor nunca vem sozinha, um sintoma nunca vem sozinho. Uma memória limitante, ela sempre vem de mãos dadas com outras. Então, essa pessoa veio constelar a questão de relacionamento, se eu não me engano, mas ela trouxe também como uma dor dela a questão financeira. É uma pessoa que tem recursos, ela tem um trabalho que rende bem para ela, e ela disse assim, no final do mês nunca sobra dinheiro. E eu acabo me envolvendo com situações onde eu tenho que custear algo. Ela teve um relacionamento, por exemplo, e o marido, que por um tempo ficaram casados, pouco tempo casados, ele adquiriu uma dívida e ela entrou com ele, investiu, no caso, com ele nisso, e eles acabaram se separando e como a dívida estava no nome dela, ela teve que assumir. E ele se retirou da relação e se retirou da dívida também, e ela acabou tendo que assumir. Então, em vários momentos da vida dela, ela se enfiou nesse tipo de situação. Então, ela confiou na pessoa e acabou sendo lesada. E até hoje ela paga. E por ela receber um salário bom do trabalho dela, uma recompensa boa, ela consegue até dar conta dessa dívida, no caso, mas ela se sente muito lesada, né? E na constelação tem algo muito importante, que é uma oportunidade de a gente assumir a autorresponsabilidade. Então, quando ela amplia o olhar, ela assume a responsabilidade pela parte que cabe e ela concordou com aquilo. Então, por mais que dói, ela precisa. E quando a gente dilui o contexto limitante, que eu já vou falar o que é, no caso dessa moça, a vida começa a andar. Porque tudo que é limite na nossa vida tem um motivador por trás. Então tem uma situação, uma circunstância, um trauma, uma dor que motiva a gente a criar situações limitantes na nossa vida, né? Então ela veio com o tema
relacionamentos, porque ela quer muito um relacionamento e os relacionamentos dela não têm dado certo, e também pelo financeiro. E na constelação, foi lindo que se mostrou na constelação. Uma constelação sempre é única, tá? Uma constelação não se repete. O tema dela trouxe essa circunstância. E no caso dela, o que se mostrou foi a falta da conexão com o pai. Então, para as mulheres, é muito importante estar bem resolvida com o pai para que o amor dê certo. Com a mãe também, mas principalmente a relação com o pai. E para os homens é muito importante que a relação com a mãe esteja bem resolvida para que o amor dê certo. A gente tem uma dinâmica que dificulta os relacionamentos, que chama o filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe vai ter dificuldade de se relacionar e a filhinha do papai também tem dificuldade de se relacionar. Então, quando essa relação é violada, e no caso, se você é filhinho do papai ou o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, vai ter problemas nos relacionamentos. É preciso sair desse vínculo disfuncional que é ser o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. E por um tempo isso parece que é gostoso, né? Só que quando a pessoa fica adulto, a relação vai ser disfuncional. No caso dessa moça, ela não conhece o pai. A mãe teve um relacionamento com o pai não assumiu, e eu acho que o pai nem soube da existência dela, e a mãe nunca entrou no assunto com ela, porque era muito dolorido para a mãe. E a constelação deixou claro que o que ela precisa é saber quem é o pai dela. É um direito de todos os filhos saberem quem é o pai e quem é a mãe. E a força dos filhos está nessa informação, nessa conexão com o pai e na conexão com a mãe. Então, a constelação, ela traz a informação emerge num campo ciente, que a gente chama, que é um campo fenomenológico. A constelação nunca é a partir de informação intelectual, mas a partir desse campo que se mostra. E assim, é bem desafiador explicar esse campo, porque só quem vivencia uma constelação compreende exatamente o que é esse campo de informações. Graciele, você fala muito em constelação de ligação com os antepassados. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Às vezes até vou tentar simplificar, que deve ser o caso, que muita gente de repente pode estar assistindo a gente e diz assim, fulano da minha família, meu avô tinha esses problemas, meu pai teve esses problemas, agora eu também tenho esses problemas. Isso tem alguma ligação mesmo? Tem. Só para concluir essa informação dessa constelação dessa moça, eu quis falar dela porque ela me deu um feedback essa semana. Assim. E o feedback foi, Gra, eu mudei de casa, eu conversei com a minha mãe, coisa que minha mãe nunca quis conversar comigo. Quando eu pedi para ela do meu pai, ela ficou muito brava comigo, muito brava mesmo. E eu falei para ela que eu tenho vontade de saber quem é o meu pai. E depois de uns dias, a mãe ligou para ela e falou, eu agora estou pronta para conversar com você sobre isso. Então, a partir do apelo da filha, fala, mãe, eu quero muito saber. E se as pessoas têm essa situação, tenham coragem de olhar com respeito para a mãe, e não importa o que houve, importa que você nasceu, né? E importa que você deve saber quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Então, a partir de uma solicitação da filha, a mãe amenizou aquela dor dela e, por amor à filha, ela contou toda a história que ela nunca tinha contado depois de, quase 40 anos. E aí o feedback da filha foi, eu estou me sentindo mais leve, eu estou sentindo motivação para trabalhar, eu estou sentindo, uma disponibilidade diferente, e pela primeira vez sobrou dinheiro no final do mês. Esse foi o feedback dela. Foi uma mensagem linda que ela me mandou, me dando esse feedback da constelação. Porque tanto o ir para a vida tem a ver com o pai, e o financeiro, o receber dinheiro, o dinheiro de espécie também tem a ver com o pai. Tá? Então, prosperar tem a ver com a mãe.
você lidar com o dinheiro, você lidar bem com o dinheiro em si, com a recompensa em si, tem a ver com o pai. Então, se você quer ir para a vida, se você quer ir adiante, se você quer prosperar e quer saber lidar bem com o dinheiro, precisa compreender o que é estar conectado com o pai e com a mãe. E eu preciso estar de bem com eles nessa corrente toda Isso. aqui. E estar de bem não significa que você tem que ter um relacionamento daqueles romances que a gente lê. Não. É respeitar e honrar. Então, muitas pessoas evitam os pais por causa dos comportamentos, por causa das atitudes, por causa da maneira como o pai tratou o filho. E isso é secundário diante da vida, né? Então, a gente precisa compreender isso, mesmo que doa, mesmo que tem dor no meio. Precisa buscar ajuda, precisa buscar recurso para você resolver isso. E eu digo assim, para tudo na vida tem solução. A gente não consegue solucionar a morte, a gente consegue lidar com isso de uma forma saudável também, inclusive com a morte. A gente não tem como solucionar a morte, mas para tudo o resto tem solução e é preciso acreditar nisso. Se alguém tiver alguma pergunta, se o Marco estiver lá, pode mandar para a gente. A questão a constelação é espírita, é um trabalho, eu tenho que provocar você nesse sentido para que você possa explicar isso. Sim, então, quando a gente fala de transgeracionalidade, que foi a tua pergunta de antes, a gente consegue clarificar essa questão de desmistificar. Constelação não é espírita, constelação não tem ligação com nenhuma religião, mas a constelação ela cabe em qualquer circunstância, independente da crença religiosa que a pessoa tem ou não. Então a constelação ela é algo totalmente desprendido, único e desprendido de qualquer crença religiosa ou de qualquer religião. Quando eu trabalho a constelação, eu olho para a transgeracionalidade. Então, quando você diz constelação tem a ver com repetição de histórias familiares das gerações passadas, muitas vezes sim, na maioria das vezes sim. Então, quando eu trabalho constelação, eu sou filha de pai luterano e mãe católica. Então, para mim, eu sempre tive muita facilidade de lidar com qualquer religião. A gente é luterano de casa, mas de família que é católica e luterana. Então, para mim, se eu vou na igreja católica, se eu vou na igreja luterana, ou se eu vou num centro espírita, ou se eu vou fala aí as outras, numa evangélica, para mim, eu respeito o contexto onde eu estou inserida. E eu não tenho resistência com nenhuma religião. Você acredita em Deus? Sou filha amada. Filha amada de Deus, com toda certeza. Então, assim, uma pessoa até me perguntou semana passada, Gra, qual é a tua religião? Porque eu sou católica, apostólica, romana, praticante, e eu tenho muito medo. Eu estou acompanhando o seu trabalho, eu estou interessada até na constelação, mas eu tenho muito medo, porque eu já ouvi tanto falar que isso é de espírita, é espírito, é não sei o quê. Então, não tem a ver com religião, não tem a ver com nenhuma abordagem religiosa. Tem a ver com filosofia, a minha Siri falando comigo aqui, com filosofia aplicada, tá? É filosófico, é uma abordagem filosófica, filosofia aplicada e também é ciência a serviço da vida. Então, você sabe que eu já ouvi, eu vou aproveitar esse gancho, que hoje nós temos que passar limpo o que é a constelação. E eu já ouvi pessoas falarem assim, cuida, você vai fazer constelação, de repente você vai para não sei aonde, lá depois você pode até, uma espécie de, até eu não sei se o termo é correto, regressão, alguma coisa assim, e você não voltar mais, ou você ter problema e tal. O que é isso? Não acontece isso. Por que as pessoas imaginam isso? Porque quando a gente faz uma constelação em grupo... tem em grupo e individual? Em grupo individual. Agora, depois da pandemia, os atendimentos individuais ficaram... são possíveis, e os atendimentos em grupo não. Devagarinho a gente está voltando com os atendimentos em grupo. Num atendimento em grupo,
a gente tem várias pessoas na sala, né? E, por exemplo, você tem um tema para constelar. Você quer constelar o seu financeiro, que você tocou nesse assunto. É constelar o seu financeiro porque as coisas não estão andando. Então, o jeito que eu faço, tá? Cada constelador é diferente. Vai atuar segundo aquilo que faz sentido para ele. Então, o que faz sentido para mim? Eu não conheço a doutrina espírita, então eu não consigo fazer uma abordagem a partir desse conhecimento. A minha abordagem é a partir daquilo que são as minhas crenças. E um constelador pode ser qualquer pessoa. Se a pessoa é um padre, ele pode ser constelador. Uma pessoa falou para mim, os padres são contra, a Igreja Católica é contra a constelação. Isso não é verdade. Existem pessoas da religião católica, inclusive padres e freiras, que são a favor e tem outros que são contra. Então eu já tive colegas na minha formação em constelação, um padre eu tive na minha formação e uma freira. E foi lindo ter um padre e uma freira, porque eles enriqueceram muito o curso. Então, dependendo da crença da pessoa, dependendo do histórico da pessoa, ela vai se familiarizar com isso ou não. Assim como pode ter pastor, constelador, pode ter freira, constelador, pode ter padre, constelador, pode ter uma pessoa que é da doutrina espírita, que é consteladora. Então, assim, qualquer pessoa pode adquirir o conhecimento sistêmico, adquirir o conhecimento da formação em constelação e praticar a constelação. Então, ela será um constelador a partir daquilo que ela traz de princípios dela, de crenças dela. Então, não tem restrições, não tem restrições. O que eu recomendo só, não querendo te cortar, não. Que a pessoa escolha um constelador que tenha a ver, que esteja em sintonia com aquilo que ela acredita. Então, você não precisa fazer constelação com a Gra, se você não bateu com a cara da Gra. Você pode procurar um constelador que tenha mais a ver com aquilo que você acredita. Se para você que é católico, apostólico, romano, praticante, fica mais confortável com um constelador que é padre, existem consteladores que são padres. Então, não deixe de acessar um conhecimento tão fantástico que olha para a solução, que apoia a vida, por causa de uma ideia equivocada que você tem sobre o tema, que você ainda não conhece. Ou assiste uma constelação, né? Vai assistir uma constelação, vai conversar com um constelador, só não crie ideias sem conhecer. Pré-julgue, porque você pode falar assim, o Edio não conhece constelação, mas ele ouviu dizer que é de espírito. Aí ele contou para a vizinha contou para outra, daqui a pouco vem a pessoa e me fala assim, não, uma constelação é de espírito, é espírita. Não é, tá? É uma abordagem fenomenológica de cunho filosófico científico. É muito estudo, é preciso conhecer. E eu quero até, a Ana Paula Magno manda aqui uma pergunta. Gostaria de saber por que do nome constelação ou constelações. Então, a palavra constelação, ela foi traduzida para o português. Em alemão é Familienstellung, o nome de constelação, Familienstellung. E quando foram traduzir para o português, eles utilizaram essa palavra constelação, mas não tem nada a ver com constelação, não tem nada a ver com constelação das estrelas. Das estrelas, nada disso. Em alemão, Familienstellung significa organizar, colocar as coisas no lugar. É mais ou menos isso a tradução literal da palavra Familienstellung. Se tiver alguém que fala alemão, pode até entender melhor. Então, se trata de organizar. A constelação, ela parte de 3 princípios básicos, fundamentais, que são leis da natureza. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Até nas próximas semanas a gente pode falar um dia sobre pertencimento, um dia sobre ordem, um dia sobre equilíbrio. Porque isso clarifica muito e ajuda a gente a ter uma postura adequada nas nossas relações. Então, quando eu entendo o que é pertencimento, a minha
meu comportamento, a minha postura diante das outras pessoas, diante da minha família, começa a mudar, porque eu amplio o olhar, eu acesso um conhecimento e falo, nossa, isso faz tanto sentido. E aí eu começo a ter um outro comportamento. As coisas começam a se organizar na minha vida. Aí eu entendo que é ordem. Os grandes são grandes, os pequenos são pequenos. O meu pai e minha mãe são grandes. Eu sou só a filha. Então eu começo a me comportar do meu lugar, na minha ordem. Eu encontro a ordem na minha vida. As pessoas falam assim, nossa, Gra, minha vida é uma bagunça, minha vida é uma desordem, as coisas não param organizadas, tudo parece que é uma muvuca. Deve ter alguma violação na ordem. Então, tem ordem em relação aos irmãos, na linha de irmãos, tem ordem em relação aos pais, tem ordem no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa saber o que é para que a gente tenha uma postura ativa, funcional. Uma postura ativa é um comportamento funcional no lugar onde a gente está inserido, seja na família, seja no relacionamento de casal, seja com os nossos filhos, seja no ambiente de trabalho. Se eu estou chegando aqui hoje, eu preciso saber que eu tenho um lugar aqui e que eu só cheguei hoje. Tem muita coisa que veio antes de mim. Então, eu tenho uma postura pequena aqui, porque eu acabei de chegar. Se amanhã começa um novo quadro aqui, o quadro que começar depois veio depois do meu. Então, até nisso existe essa hierarquia. Então, a constelação, ela não é só uma terapia para trazer soluções para problemas específicos. Mais do que isso, o conteúdo, o conjunto de conhecimentos que embasa a constelação apoia a nossa vida em todas as circunstâncias, em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. O que mais me fez me apaixonar pelas constelações é essa transformação que é possível a partir de uma nova postura diante da vida. Então, você tem que se a constelação, num resuminho bem grosseiro assim, você se reorganiza. Hierarquia, organização e disciplina, mais ou menos isso. Sim. E aí você vai constelar com uma pessoa, você vai ver qual é o problema dela e você vai, com o que ela vai dizendo, você vai alinhando isso. É um alinhamento. Um alinhamento. Então, quando fala família Anstelum, que tem a ver com organizar, quando a gente traz uma constelação em grupo, por exemplo, você me fala assim, ai, Gra, meu problema é dinheiro. Dinheiro nunca sobra, por mais que entra. O exemplo daquela moça lá. Então, o que eu vou fazer? Dos participantes que estão na constelação em grupo, podem ser 5, 7, 8, 10, 20. Quando a gente vai num evento, por exemplo, na Alemanha, tem 1000 pessoas no evento. E funciona a mesma coisa? E funciona a mesma coisa. A constelação é lá em cima do palco e ela escolhe pessoas que estão no curso para fazer as representações. Então, se tem um seminário com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 200 pessoas, a constelação vai acontecer da mesma forma. Então, a gente vai escolher pessoas para representar aquilo que você está trazendo como uma questão. Então, constelação não tem a ver com espírito, porque eu vou escolher alguém para representar o dinheiro. Então, eu vou falar, como é o nome dele? Marcos. Marcos, você representa, você vai representar algo para o Edio, e ele nem sabe do tema do Edio. E eu defini já que ele vai representar o dinheiro. Então, eu dou essa informação sem falar. Eu só encosto nele e defino que ele representa o dinheiro. Dinheiro é gente? Não. Dinheiro tem alma e espírito humano? Não. Dinheiro tem energia e informação. O dinheiro tem informação. A dor tem informação. As perdas. Na minha família existem muitas perdas, Gra. Isso que eu tenho para te falar. Então, a gente coloca alguém para representar as perdas, alguém para representar o dinheiro. Quem mais faz parte dessa história? O Edio. Então, eu vou escolher alguém para representar o Edio. Como vai ser um espírito se o espírito do Edio está aqui e eu coloco alguém para representar o Edio? Então, não tem a ver com isso. Então, a constelação, ela acessa um campo de informações que cada pessoa contém. Então, eu tenho um campo de informações que em mim está a minha história pessoal,
a história do meu pai, a história da minha mãe e a história da família dos meus pais está contida neles, como se fosse... Todo mundo sabe o que é um computador, todo mundo sabe o que é um HD de um computador. Então, quando a gente é concebido, quando um homem e uma mulher se encontram e concebem uma criança, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontram, é como se dentro desse embrião que se forma, baixa o download inteiro da história do pai e inteiro da história da mãe. E a partir desse instante onde que essa nova pessoa começa a ser gerada, no momento da concepção também começa a minha história pessoal. Então eu recebo um download do meu pai, um download da minha mãe, e a minha história começa. Então eu sou o meu pai, a minha mãe e algo mais, algo novo que vem junto. Se eu não consinto, se eu não reconheço o meu pai e a minha mãe, eu não consigo ter a experiência única que eu vim para ter, porque eu fico restrita àquilo que eu não aceito. Então, muitas pessoas não fluem na vida porque não entendem que elas são o pai. Eu sou o meu pai e toda a história dele. Eu sou a minha mãe e toda a história dela. Quando eu digo, Deus me livre, o meu pai era um cara agressivo, meu pai era alcoólatra, meu pai só trouxe problemas para casa. É como se eu tivesse com 50% da minha potência, ela está totalmente neutralizada. Isso. Então, assim, é tanta coisa para falar, Edio, que... Precisamos de mais programas, né? E a gente vai começar a abordar isso, o tempo também já é curto, mas a gente vai abordar um tema por vez que você vê, a Gra estará definindo, toda semana ela vem um dia por semana aqui, para a gente falar sobre a constelação. Agora, eu posso, na constelação, eu faço um atendimento? Um atendimento, eu faço um acompanhamento até que eu me resolvo da determinada questão, é assim? Sim, é bem importante isso. Depende do contexto de cada pessoa. Uma pessoa pode fazer uma constelação na vida, e eu já recebi feedbacks, inclusive, em relação a isso. Eu trabalho com a constelação, eu facilito constelações desde 2014, então já tem um percurso, já tem muitas pessoas que foram atendidas e eu tenho muitos feedbacks, é claro. E tem pessoas que fizeram uma única constelação e a vida andou, foi. Porque tem pessoas que não têm paciência para ficar, e nem precisam, nem querem mais conhecimento. Quer fazer um ajuste e aquele ajuste impulsiona a vida. E tudo bem. Outras pessoas têm vários temas que querem constelar. Por exemplo, o financeiro pode ser um tema e pode estar vinculado a uma circunstância. Relacionamentos pode estar relacionado a outra circunstância. Uma pessoa que não pode ter filhos, por exemplo. Eu quero tanto ter filhos e não posso ter filhos. Já tive feedbacks de pessoas que fizeram constelação e que estavam tentando engravidar e não conseguiram com a fertilização, e após a constelação a fertilização deu certo. Então, existem muitos temas e existem muitos resultados. Não significa que você vai constelar e você vai ter o resultado que você deseja, porque não é esse como eu falo assim, o objetivo da constelação não é buscar aquilo que você quer como resultado. A constelação, ela mostra algo importante e a partir daquilo que se mostra, algo novo vai acontecer também. Tá? Então, eu quero casar com o fulano, eu vou constelar porque eu quero casar com aquele cara. Talvez você ajuste aqui internamente aquilo que te impede de ter um relacionamento, não necessariamente aquele cara. Então não adianta eu querer constelar com um objetivo definido, eu quero constelar por causa disso. Não funciona assim. Você vai ter que se... É um reequilíbrio, é um reajuste, um reajustar o ser humano. O Marcos mostrou aqui, até eu ia te fazer essa pergunta.
Você tem o teu Instagram, né? Isso. Uhum. Nesse Instagram você também fala bastante sobre isso, as pessoas podem te acompanhar. Sim, no Instagram eu faço lives toda semana, eu publico conteúdos sobre o tema constelação, sobre Ho'oponopono e sobre postura sistêmica. Ho'oponopono é uma técnica bem bacana que também apoia nosso fluir na vida. O Ho'oponopono, eu falo que são 2 divisores de águas na minha vida. O primeiro é a constelação. Conheci constelação em 2005 e desde então isso faz parte da minha vida. E Ho'oponopono eu conheci em 2011. E são 2 marcos assim que assim, eu só estou encantada com o resultado que eu tive com a constelação e com o Ho'oponopono, que eu transformei isso no meu trabalho. Eu ensino as pessoas tanto ter postura sistêmica a partir desse conhecimento que embasa as constelações, a usar e praticar o Ho'oponopono. E nesse meu Instagram eu trago esses conteúdos. Eu ofereço treinamentos e cursos. A gente teve um evento lindo na Ilha do Mel, agora no final de maio, e foram 4 dias na Ilha do Mel. Foi um evento, tinha 45 pessoas nesse evento, foi maravilhoso. O resultado desse evento foi muito fantástico também. Então é Ho'oponopono com postura sistêmica. Postura sistêmica é aprender sobre esse conjunto de informações aplicados na vida real. Então, a constelação em si, eu faço uma constelação sobre um tema. Postura sistêmica é algo que eu desenvolvi para apoiar a vida das pessoas durante o percurso. Eu acordo e faço o que, Gra? Com o pertencimento? Eu acordo e faço o que com a ordem? Eu acordo e faço o que para a minha vida andar? Então, é um ajuste de comportamento que esse conhecimento proporciona. Nós podemos falar nos próximos programas sobre isso também, claro, né? Vamos falar sobre isso também. Tem um telefone de contato, Gra? Sim. De repente alguém está te assistindo e falar, bom, tem o Instagram e tal, mas um telefone de contato. Isso, meu contato então é 45, né? 99931 9161. Esse é o meu celular direto. Repete lá. 99931 9161. Nesse eu prefiro que mandem mensagens no WhatsApp, porque eu não consigo atender na maior parte do dia. E daí a mensagem eu respondo assim que eu tenho, que eu consigo responder, tempo, né? eu respondo. Isso, Gra, muito obrigado da tua presença, acabou nosso tempo, já estouramos, mas o assunto é muito legal e a partir dos próximos programas nós vamos fazer assim, a Gra vai abordar um tema. Amor, dinheiro. Quem tiver perguntas pode trazer. Façam suas perguntas, mandem, nós vamos deixar cadastrado aqui. Gra, tem a pergunta de fulano Beltrano. Isso, e ela vai responder. E eu vou vai interagindo aqui também. E se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu tenho vários vídeos no YouTube também. Lá no YouTube tá Graciele Reimangato. Acessem o YouTube, me seguem lá no YouTube. Tem bastante vídeo sobre constelação, sobre o que é constelação, sobre o que é postura sistêmica, sobre o que é Ho'oponopono. Tem vídeos que eu mostro como funciona a constelação individual, com os bonequinhos. No Instagram também tem, isso no YouTube, né? No Instagram também tem lá os stories, eu sempre abro caixinhas de perguntas, se as pessoas quiserem acompanhar e fazer perguntas lá também. É bem bacana. Então, eu quero muito agradecer pelo convite, Edio, pela parceria, né, que começou hoje. Tamo junto. E tamo junto. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Graciele Reimangato falando sobre constelação. Obrigada. Tem uma pincelada. Obrigada. Semana que vem vamos trabalhar especificamente.